Então, gente, iniciando a nossa conversa sobre processos de eletrização, é importante a gente destacar que dentro dos processos de eletrização, independente de qual técnica que você vai utilizar, que a pessoa vai utilizar para eletrizar um corpo, ou seja, para deixar que o número de prótons e elétrons dele seja diferente, independentemente do método que vai ser utilizado, do processo de eletrização, ele sempre vai se dar pela mobilidade de elétrons, jamais de prótons. Lembrem que os prótons, lá no modelo de Rutherford, eles estavam retidos no núcleo, sem mobilidade, e os elétrons que ficam na eletrosfera. Então, nunca esqueçam disso. No processo de eletrização, para fazer com que um corpo fique eletrizado, com uma carga elétrica diferente de zero, esse corpo vai ter que perder ou ganhar elétrons. Se ele ganhar elétrons, ele vai ficar com saldo eletrônico negativo, ele vai ficar com mais elétrons do que prótons. E aí ele vai adquirir uma natureza elétrica negativa, tá? Uma carga elétrica negativa. E se ele eletrizar positivamente, é porque ele perdeu parte dos seus elétrons, fazendo com que o número de prótons fique maior do que o número de elétrons. Aí ele vai manifestar uma natureza elétrica positiva. E a gente viu que naturezas elétricas iguais se repelem e naturezas elétricas contrárias se atraem. Então, corpos eletrizados com cargas positivas vão sempre atrair corpos eletrizados com cargas negativas, e corpos com cargas de mesmo sinal, eles vão sempre se repelir. Tá? Então, esse é o primeiro entendimento básico que a gente tem que ter num processo de eletrização. Agora, vamos a cada um dos processos, discutindo características deles. Então, o primeiro processo que a gente vai falar é o de atrito, o segundo processo de eletrização vai ser o de contato, e o nosso terceiro processo de eletrização, indução, ok? Existem outros processos de eletrização? Sim, mas o que cai para a gente vai ser basicamente esses três processos de eletrização. Então, vamos lá. Processo de eletrização por atrito. No processo de eletrização por atrito, tem sempre que lembrar que há uma fricção entre dois objetos, que estes objetos não podem ser objetos idênticos, tem que ser objetos constituídos de materiais diferentes, tá? No exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês, está utilizando vidro e lã. Tem que ser dois objetos diferentes para que haja uma diferença de eletronegatividade e faz com que os elétrons, ao friccionar um objeto no outro, conforme mostrado o esquema aqui, no segundo passo, ao friccionar um objeto no outro, parte dos elétrons saem do elemento menos eletronegativo e vai para o elemento mais eletronegativo. Tá? Neste caso aqui, o menos eletronegativo foi o vidro, que adquiriu carga positiva, e a lã foi o elemento mais eletronegativo, que adquiriu carga negativa. Por que a lã adquiriu carga negativa? Porque alguns elétrons do vidro fluíram para a lã. Ela ficou com mais elétrons do que prótons, ok? E o vidro ficou positivo porque ele perdeu esses elétrons para a lã e ficou com mais prótons do que elétrons. Então, no processo de eletrização por atrito, os corpos sempre vão adquirir cargas de sinais opostos, tá? Sempre um vai eletrizar positivamente, o outro negativamente. Segunda observação que a gente tem que fazer é que os módulos
das cargas desses corpos, eles vão ser iguais. Como assim? Os módulos iguais. Quando a gente fala módulos, a gente está falando da intensidade da eletrização, o valor numérico. Por quê? Porque a carga que cada um adquire, ela depende de N, que eu falei com vocês, que é o saldo eletrônico, é o número de prótons menos elétrons, vezes a carga elementar dos prótons e os elétrons, que é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tá? Então, a carga elementar é uma constante, que vai ser igual para todos. Agora, o saldo eletrônico em módulo também vai ser igual, porque se o vidro perde 2 elétrons, ele vai ter um saldo elétrico de 2, que é prótons menos elétron. Se ele está perdendo 2 elétrons, a lã vai ganhar 2 elétrons e vai ficar com um saldo eletrônico de menos 2. Lembrando que o saldo eletrônico é sempre igual o número de prótons menos o número de elétrons. Então, a intensidade da eletrização dos dois vai ser a mesma intensidade, mas só que eles vão adquirir sinais opostos. Tá? Outro fator importante ressaltar, que é o melhor método para a eletrização de materiais isolantes. Okay? Dá para eletrizar material condutor por atrito? Até dá, mas você tem que sustentar esse material condutor com um material isolante para que ele não perca carga durante o processo de eletrização. Tá? Então, basicamente, de eletrização por atrito, é isso. E temos que saber também que os elétrons vão se influir do elemento menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Mas na física, diferentemente da química, nós não trabalhamos com diferença de eletronegatividade. Okay? Então, no processo de eletrização por atrito, é apresentada uma série triboelétrica, que é uma série de materiais ordenados de tal forma que a gente sabe de quem vai eletrizar positivamente e quem vai eletrizar negativamente quando eles forem friccionados. Então, essa série aqui é uma série triboelétrica. Ok? De tal forma que a gente sabe que os objetos que estiverem, os materiais que estiverem mais acima, eles vão do que os outros, do que o outro, né? Ele vai estar eletrizando positivamente. O que estiver abaixo na série vai estar eletrizando negativamente. Então, se eu atritar Teflon com a pele humana vai ficar eletrizada positivamente e o Teflon vai ficar eletrizado negativamente, ok? Essa que é a nossa série triboelétrica, beleza? Mas essa série triboelétrica, se a gente for pensar molecularmente falando, ela acontece devido à diferença de eletronegatividade dos materiais, tá? Então, legal. Processo de eletrização por